E aí pessoal, tudo bem? Bom, essa aula de hoje aqui foi preparada especialmente aí para alunos aí que querem revisar ou até mesmo aprender potenciação. Então para isso eu preparei aqui essa aula com todas as suas propriedades e algumas curiosidades aí para que você possa dominar bem esse assunto. A aula de hoje basicamente é só teoria, tá? Então na próxima aula estaremos fazendo apenas exercícios, mas é necessário conhecer profundamente as propriedades da potenciação para que possa entender e resolver questões futuras sobre essa matéria. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão. E quem quiser conhecer a minha vida profissional, basta ir lá na descrição que também vai estar constando, além de outras informações importantes. Convido aí vocês a assistirem não apenas esse vídeo, mas também dar uma visitada aí na minha playlist, onde tem vários temas, tem mais de 200 vídeos aí, e certamente algum dos assuntos pode lhe interessar, pode matar aí a tua dúvida. Gostando de algum vídeo, dê seu like, deixe ativado o sininho e, claro, deixe inscrito também. Será uma honra recebê-lo aí no nosso grupo de estudos. Vamos então à nossa aula de hoje. Vamos lá. Bem, nessa primeira aula sobre potenciação, vamos partir aqui da definição. Mas ao invés de usar exemplos literais, eu vou usar exemplos numéricos, porque o aluno assimila com maior facilidade quando você dá exemplos numéricos. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, na definição 3 elevado à quarta potência. O 3 aqui, nesse caso, está representado o A e o N seria o 4 nesse caso aqui. Na definição, eu digo que A elevado à enésima potência é igual a A vezes A vezes A, ou seja, n vezes. Então, esse n, que é o expoente, representa esse número que fica aqui no alto, ok? Bom, o que quer dizer 3 elevado à quarta potência? Quer dizer o seguinte, isso para quem ainda está iniciando, tá? O estudo da potenciação. O 4, que é o expoente, representa quantas vezes você vai multiplicar a base 3. Tá? Então, esse número maior que fica aqui, no caso no lugar do A, chama-se base. Então, guardem bem essa definição, porque nós vamos utilizar essa nomenclatura muitas vezes. E o número menor que fica aqui no alto, eu chamo de expoente. O conjunto 3 elevado à quarta potência é o que eu chamo de potência. Quanto é 3 elevado à quarta potência? É muito comum algum aluno responder 12, tá? Ele, inconscientemente, ele multiplica o 3 por 4, mas não é bem assim que funciona a potenciação, tá? Então, isso representa que o 3 é multiplicado 4 vezes seguida. Todo aluno, naturalmente, ele vai fazer 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 dá 81. Bom, nesse caso aqui é fácil, você consegue fazer rapidamente essa multiplicação. Mas quando é um número maior, eu sempre recomendo o seguinte, separe em parzinhos isso daqui, tá? 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 9 é 81, tá? É mais rápido você pensar assim do que ir fazendo um por um. No caso, até 4 elementos aqui, ou quarta potência, é até razoável que você faça dessa forma aqui, ok? Muito bem, aqui eu deixei um exemplo 2 ao cubo, naturalmente é 2 multiplicado 3 vezes seguida. E o 3 à quinta, aqui o 3 à quinta eu utilizo esse mesmo raciocínio que eu pensei agora. Eu separo em parzinhos e sobrou 1, não foi? Mas é tranquilo, porque esse 3 vezes 3 vai dar 9, esse 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 9 dá 81, 81 vezes 3 dá 243. Então é bem mais rápido você fazer dessa forma aqui, tá? Mas é claro que se você quiser fazer um por um, não tem problema nenhum. Ok? Vamos agora para algumas particularidades e também para algumas propriedades da potenciação. Vamos então para a próxima etapa. Bem, antes de começarmos aí a parte das propriedades, vamos rever aqui dois casos aqui particulares. Primeiro, se refere à potência de base 10. Primeiro caso aqui, 10 elevado a zero. Bom, qualquer número elevado a zero será sempre 1, então você não precisa se preocupar em calcular nada. Qualquer número elevado à potência unitária, potência 1, será a própria base 10. 10 ao quadrado será 100. Assim como 10 ao cubo será 1000, porque 10 multiplicado 3 vezes sequencialmente, certo? Mas não é bem isso que eu gostaria de mostrar nesse caso aqui. É o seguinte, vocês observaram que quando você tem uma potência 10 elevado a um expoente 2 ou 3, a quantidade de zeros
é a mesma quantidade do expoente. Então, se aqui é 2, eu tenho 2 zeros. Se aqui é 3, eu tenho 3 zeros. Então, se você tiver lá 10 elevado à sétima potência, então ficaria assim, ó. Você escreve o 1 e copia a quantidade de zeros que está falando aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Próximo passo é você vir da direita para a esquerda, separando de 3 em 3 casas. Então, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, agora acabou. E a leitura você vai fazer da seguinte forma, da esquerda para a direita. Então, você tem o 10, eu tenho a casa do 1000, e tem a casa do milhão. Então, 10 elevado à sétima potência é a mesma coisa que 10 milhões. Tá? E você pode utilizar isso aqui com qualquer potência, basta você ir separando sempre de 3 em 3 casas. Essa é a dica que eu queria passar para vocês nesse caso aqui. Agora, o caso mais complicado é o caso B, gente. Caso B, eu vou fazer um exemplo numérico para vocês entenderem melhor. Vamos fazer, no primeiro caso aqui, o A com o valor 2 e o N valendo 3. Vamos substituir aqui no primeiro caso. Então eu tenho dois casos, ó, esse caso aqui e esse caso aqui. Cuidado que aparentemente são iguais, mas não são nada iguais. Então, no primeiro caso eu substituiria menos 2 elevado ao cubo. Gente, quando você tem um parênteses e um expoente, significa que tudo que estiver dentro do parênteses estará multiplicando a quantidade de vezes que está aqui no expoente. Então, no caso aqui, eu estou multiplicando o menos 2 3 vezes seguida. E você vai fazer a multiplicação de sinais. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Então, você já sabe que vai dar negativo esse aqui. E multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, então vai dar menos 8. Agora, vamos fazer para esse segundo caso aqui, ó. Menos o A vale 2 e o N vale 3. Nesse caso aqui, quando não tem parênteses, você vai desenvolver a potência do jeito que está aqui, 2 ao cubo vai dar 8 positivo, e com esse sinal você vai dar negativo, ou seja, positivo com negativo vai me gerar menos 8 também. Agora, vamos mudar o expoente. Ao invés de n igual a 3, vamos fazer a igual a 2 e n igual a 4. Então, para o primeiro caso, vai ficar menos 2 a quarta potência. Então, é a mesma coisa que menos 2, 4 vezes seguida. Multiplicando os sinais, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos vezes menos vai dar mais. Então, você já sabe que vai dar mais 16. E para o segundo caso agora aqui, menos, o 2 vale 2 positivo mesmo e a potência agora é 4. Então, gente, esse menos aqui significa não está vinculado diretamente a esse 2. É o contrário desse menos 2 que está entre parênteses, tá? Então, nesse caso aqui, 2 à quarta potência dá 16. 16 positivo vezes negativo vai dar menos 16. O que você conclui disso aqui? Conclui o seguinte, gente. Não há necessidade, quando você tem um número negativo entre parênteses, você não precisa se preocupar com o sinal. Imagina se aqui fosse elevado a 80, por exemplo. Você não ia fazer menos vezes, né, 80 vezes. Você ia ficar a aula inteira tentando descobrir isso aí. Estabeleça o seguinte, toda vez que o expoente for par e o número interno ao parênteses for negativo, sempre vai gerar um número positivo. Ao contrário, que se for um número negativo entre parênteses, elevado a qualquer número ímpar, dará sempre negativo. Guardem bem essa definição para vocês ganharem tempo numa determinada prova ou exame, ok? Vamos agora fazer esse mesmo caso para um A negativo, por exemplo. Digamos que esse enunciado aqui fosse um enunciado de uma prova ou de um teste, onde o professor ou a professora pedisse o seguinte: se A for um número negativo, por exemplo, menos 2 e o N igual a 3, por exemplo, quais valores seriam nesse caso aqui? Bom, então você teria primeiro, vamos pegar o primeiro caso aqui, lembrando que esse menos aqui já é o do exercício. O A, no meu caso agora, vale menos 2, então você colocaria menos 2 aqui e levaria a terceira potência. Observe que nesse caso aqui eu teria que resolver internamente, ó, menos vezes menos dá mais 2, então ficaria 2 elevado ao cubo, 2 positivo, então daria 8. Agora vamos substituir nesse segundo caso os mesmos valores, então esse menos aqui é o do exercício, o A vale menos 2, então eu colocaria menos 2 aqui, elevado ao N, que é 3 no meu caso aqui. Então, primeiro, cuidado, você não vai resolver isso aqui. Primeiro vai resolver a potência, tá?
Então essa potência aqui vai dar o quê? Olha, menos 2 ao cubo, você já sabe que acabamos de falar sobre se é um número negativo elevado a um expoente ímpar, vai dar um negativo. Vai dar quanto negativo? 8 negativo. Com esse menos, então vai ficar assim, ó, menos 8, ou seja, vai dar 8 positivo, ok? Então, o maior problema nesse caso aqui é você estabelecer que a prioridade é você resolver essa potência primeiro, para depois multiplicar com esse sinal, ok? Então, isso aqui vai dar positivo que não precisa escrever, ok? Vamos então agora para as propriedades da potenciação. A primeira propriedade, eu diria que é a mais importante de todas, ela está presente em vários tipos de exercícios. Quando você tem duas potências de mesma base multiplicada, como é esse caso aqui, a elevado a m vezes a elevado a n, você transforma numa única base, já que é a mesma, e soma os expoentes. Então um exemplo numérico aqui, 10 ao quadrado vezes 10 à quinta igual a 10 à sétima. Basta somar o 2 e o 5. 10 à sétima, conforme nós vimos anteriormente, é só colocar o 1 e os 7 zeros aqui, que vai dar 10 milhões. Agora, vamos para a segunda propriedade, que é a divisão, o quociente de potência de mesma base. Então, quando você tem o numerador e o denominador como bases iguais, você vai subtrair. No caso da multiplicação, nós somamos, então na divisão, nós vamos subtrair os expoentes do numerador menos o expoente do denominador. A elevado a m menos n, lógico, considerando A diferente de zero, porque o denominador não pode ser zero. Só que esse caso aqui pode gerar alguma confusão aqui quando o valor de n for maior do que m. Então esse exemplo que eu fiz aqui, o m é maior que o n, então é 5 no numerador e 2 aqui no denominador. Como são as mesmas bases, você conserva a base e subtrai os expoentes, 5 menos 2, 3. Agora, eu deixei essa observação de propósito, porque e se acontecesse o contrário? E se fosse 3 ao quadrado sobre 3 à quinta? Você vai obedecer essa mesma regra. Você vai manter a base e subtrair 2 menos 5. Vai ficar 2 menos 5, vai dar o quê? Menos 3. Só que nós não podemos calcular potência como potência negativa. Você tem que transformar ela em positivo. Como é que eu transformo? Vocês vão ver com melhor detalhe na minha propriedade aqui, 6, que a última propriedade eu vou estar trabalhando com expoente negativo, mas já vou antecipar. Toda vez que você tiver um expoente negativo, você troca de lugar. Se ele está aqui no numerador, você vai passar para o denominador, então vai ficar 3 ao cubo positivo. Então quando você troca de lugar, você troca de sinal. E claro, isso vai ficar igual a 1 sobre 27. E poderia também acontecer um outro caso. E se o m e o n forem iguais? Tipo assim, ó, 3 à quinta sobre 3 à quinta. Bom, esse caso é o mais simples de todos. Porque se você utilizar essa regrinha, basta fazer subtrair 5 menos o 5 de baixo, vai dar 0. 3 elevado a 0 vai dar sempre 1. Ou seja, então, regra, quando você tem a mesma base no numerador e o denominador, e os expoentes forem iguais, você nem precisa fazer cálculo, basta cravar como 1 e morreu, ok? Agora, vamos para a propriedade 3. Agora, muito cuidado. E quando as bases são diferentes e os expoentes forem iguais? Bom, nesse caso aqui, ó, a elevado a m vezes b elevado à mesma potência m, você pode juntar os dois entre parênteses, a vezes b, e elevar a uma potência única. É como se você estivesse colocando em evidência. Então esse m aqui tanto vale para o a como para o b. Então eu fiz aqui um exemplo fácil. Aí você soma os expoentes aqui, tá? Então nesse caso aqui você não pode fazer isso. Então como a base é diferente, você coloca tipo em evidência e deixe num expoente único, que no caso que é 3. Esse 3 vale tanto para o 2 como para o 3. Então, se você quiser multiplicar internamente isso aqui, pode dar 2 vezes 6 dá 6, 6 ao cubo, vai dar 216. Ok? Entendido? Vamos então agora para a propriedade 4. Esta propriedade 4 é quociente de potências de bases diferentes e expoentes iguais. Bem, esse caso aqui agora, tomem cuidado porque ele é o contrário, né? Agora as bases são diferentes e a potência são iguais. Então, a elevado a n, b elevado a n. Quando acontece isso, é como se colocasse o n em evidência, tá? E
mantém a mesma fração a sobre b, parênteses elevado a n. Ou seja, esse n, na verdade, ela vale tanto para o numerador a como para o denominador b. Tranquilo, né? Esse aqui é tranquilo, olha só. Um exemplo numérico aqui, 3 ao quadrado sobre 7 ao quadrado é a mesma coisa que, entre parênteses, 3 sobre 7 elevado ao quadrado. Aí, se acontecer mais casos assim, como o caso B, o numerador é a ao cubo, o denominador é b ao cubo vezes c ao cubo. Como o b e o c ambos têm o mesmo expoente, basta com que você junte os dois, eleve ambos ao cubo e, como o numerador também está ao cubo, numerador e denominador no mesmo expoente, basta colocar ambos entre parênteses, deixá-lo numa única fração aqui e elevar ao cubo. Então, isso aqui vai ficar a sobre bc ao cubo. Tranquilo, essa propriedade é muito tranquila, fácil de entender. Agora, potência de uma potência. Esse aqui também gera muita dúvida. Olha só, muito cuidado quando você tiver uma potência entre parênteses e depois elevada a uma outra potência. Nesse caso, você simplesmente multiplica a potência interna com a potência externa, com o expoente interno com o expoente externo. Então, a elevado a m, parênteses elevado a n, multiplica m vezes n. Um exemplo numérico aqui, 2 ao cubo entre parênteses elevado ao quadrado. Basta multiplicar o 3 e o 2, 3 vezes 2 dá 6, 2 à sexta potência. Um pouco mais complicado aqui, a mesmíssima coisa, gente, tudo entre parênteses. Quando todos estão entre parênteses, basta ir multiplicando, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, 5 elevado a 30, tranquilo. Agora aqui é que mora o perigo. Quando não tem nenhum parênteses, olha só, 2 ao cubo que por sua vez está elevado ao quadrado. Quando acontece isso, você vai elevar o 3 ao quadrado primeiro, tá? Então 3 ao quadrado dá 9, fica 2 elevado à nona potência. Se tivesse uma outra potência em cima do 2, você ia fazer 2 elevado a essa potência e depois fazer 3 elevado a o expoente que desce aqui no resultado. Tá? Então, mas é muito raro acontecer. Na pior das hipóteses, pode acontecer esse caso aqui, tá? Então, nesse caso, você eleva isso aqui ao quadrado e acabou. Tranquilo? Então, tome bastante cuidado nesse caso aqui. Vamos para a nossa última propriedade, que é o expoente negativo. Bem, pessoal, vamos agora então para o nosso último caso, que é quando acontece um expoente negativo. Toda vez que você se deparar com um expoente negativo, não tem como você resolver a potência negativa. Então você tem que transformar numa potência positiva. Quando ele se encontra no numerador, como é esse caso aqui, você vai inverter. Como subentende-se que aqui em cima, junto com a menos b, a elevado a menos b, existe a unidade 1 aqui, porém não é necessário escrever. Quando você muda de lugar o a menos b para baixo, o 1 tem que aparecer. Aí você deixa o 1 aqui e o sinal do B fica positivo, tá? E se fosse o contrário, se aqui tivesse negativo, você passaria ele para o numerador. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 ao cubo, ou melhor, 2 ao cubo negativo. Você vai manter o 1 aqui no numerador, passa o 2 elevado a menos 3 para baixo, vai ficar positivo. Aí sim, quando o expoente é positivo, você vai poder resolver. Então vai ficar 1 sobre 2 ao cubo, que é igual a 1 sobre 8. Agora, vamos tomar como exemplo um caso assim. Eu tenho um caso, por exemplo, 3 ao quadrado sobre 3 elevado a menos 5. Eu posso resolver isso aqui de duas formas. Primeiro, vamos utilizar essa propriedade que nós estamos vendo agora, que é trocar de lugar. Então, ficaria 3 ao quadrado vezes 3 à quinta. Ou seja, quando eu passo esse camarada aqui para cima, numerador, eu troco o sinal. Então, vai ficar 3 elevado à sétima. Agora, é possível também utilizar aquela regrinha da divisão que a gente viu no segundo ou terceiro caso atrás, né? Então, seria o seguinte, como nós vimos no caso da divisão de bases iguais. Então, ficaria assim, olha, 3 ao quadrado sobre 3 a menos 5. Lembre-se, quando era divisão de bases iguais, bastava você manter a base e subtrair o expoente do numerador com o expoente do denominador. Então, 2 menos quem?
menos 5. Então tome cuidado que esse sinal aqui pertence à formulinha, né, da subtração mesmo de expoentes. E esse menos aqui pertence ao 5 aqui que ele está negativo. Nesse caso aqui tem que fazer o joguinho de sinais, que é menos vezes menos vai dar mais. Então vai ficar 3 elevado ao 2 mais 5, que é igual a 3 elevado a 7. Bem, aí fica ao critério, ao gosto do cliente. Quer dizer, quem quiser fazer por esse método pode fazer, quem quiser fazer por aqui também pode. Eu prefiro particularmente usar esse primeiro aqui. Bom, pessoal, com essa propriedade 6, encerramos aqui a parte teórica sobre potenciação. O próximo vídeo será sobre exercícios de toda essa teoria que nós vimos hoje e caso tenha ficado alguma dúvida, escrevam nos comentários ou mandem mesmo em inbox que eu vou estar esclarecendo com o maior prazer. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, gente. Tchau!